Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de produção de texto. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a opinião do leitor, né? A gente viu isso na aula passada com a carta do leitor e hoje a gente vai abordar um pouco mais aprofundado, assim, os comentários, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente só relembrando, a nossa palavra-chave desse conteúdo é opinião, né? Tem um versículo lá em Provérbios 15, 23. E o princípio escolhido é individualidade. O objetivo da aula, então, é o mesmo da semana passada, né? Que é para estabelecer essa relação entre o leitor e os gêneros jornalísticos e também com esse espaço que é reservado ao leitor, né? Então, quando a gente lê um texto que foi publicado ou num jornal, numa revista ou nas mídias sociais, né? A gente pode, então, ter a nossa voz, digamos assim. A gente pode expressar a nossa opinião. Existe um espaço reservado para o leitor expor suas opiniões, seus posicionamentos, seus argumentos. E eles são representados, então, pela carta do leitor, que geralmente é para os jornais, para as revistas, e pelos comentários, que é mais utilizado, então, no meio virtual, né? A gente vai ver aqui, então, basicamente essas semelhanças e diferenças, tá? A gente tem esse texto presente aí no seu livro, você pode acompanhar juntamente com o vídeo aqui, né? Então, aqui nós temos duas pessoas nessa imagem, olhando direto para a tela de um computador. Então, na internet a gente tem basicamente todas as informações, né? Que são dissipadas por diversos tipos de texto, tá? A gente vai ver aqui o que acontece, ó. A interação rápida é um dos grandes benefícios da internet, realmente, né? Conectadas, as pessoas podem acessar informações, fazer compras, pesquisar, ensinar, aprender, divertir-se e também manifestar as suas opiniões e debater ideias. Então, é isso mesmo, tá? A internet, ela nos dá acesso a muitas informações. A gente pode fazer o que a gente quiser na internet. A gente pode comprar, a gente pode pesquisar. Se você tem, inclusive, curiosidade por determinado assunto e você fica aí pensando, nossa, como será que acontece tal coisa? Gente, pesquisa, a internet está à nossa disposição. Você pode se aprimorar, você pode enriquecer os seus conhecimentos nas áreas que você gosta. É muito importante que a gente possa fazer pesquisas sobre assuntos que a gente gosta, né? Então, assim, curiosidades, coisas que você tem interesse em conhecer mais, usufrua da internet para isso também, ok? A gente também pode ensinar, aprender, se divertir, tudo isso online e, claro, também expressar as nossas opiniões. A gente tem algumas frases conhecidas que é como se fosse a internet é o púlpito para qualquer pessoa, né? Se você quiser fazer um vídeo expressando suas opiniões e postar, você vai ser ouvido por várias pessoas. Algumas talvez vão te ignorar, não vão clicar no seu vídeo, outras vão querer saber o que você tem para compartilhar e aí isso acaba então se tornando um púlpito, né? Enfim, você pode debater ideias, você pode argumentar os seus posicionamentos, né? Assim como na maioria dos jornais e revistas impressos, há uma seção destinada à publicação de cartas dos leitores, né? Então é isso que a gente viu na aula passada. Assim também nas mídias digitais também há um espaço, então, para que o leitor possa expor suas opiniões, né? Os internautas, então, acabam utilizando os comentários, né? Tem muitos sites que você pode ler informações e lá embaixo tem espaço para comentários. Ele aparece geralmente ao final dos textos, para que os leitores ou os espectadores possam interagir com o autor, ou com os responsáveis por aquela publicação, ou até mesmo com outros internautas, tá? Então, tem esse espaço, tanto para elogios, quanto para críticas, para sugestões, para debates, né? Agora a gente vai ver qual é a diferença, então, do comentário e da carta do leitor. Então, diferentemente da carta do leitor, que se refere a textos publicados em jornais e revistas, os espaços dos comentários, eles estão na internet, né? Então, eles não existem só para matérias jornalísticas, mas também para textos diversos. Então, na internet, a gente não encontra só reportagens ou textos jornalísticos, né? A gente encontra também poemas, relatos, artigos de opinião, alguns posts, né, até esses que a gente mesmo faz nas nossas redes sociais, ou até mesmo os vídeos. E todos esses tipos diferentes de textos circulam em diferentes mídias. Então, podem ser sites, podem ser blogs, podem ser redes sociais, plataformas de vídeo, né, como YouTube, Vimeo, etc.
Todas essas são plataformas, são diferentes mídias para que esses tipos de textos sejam veiculados. E eles todos geralmente têm um espaço lá para os comentários, tá? Então, o comentário é, portanto, um gênero intertextual. O que isso significa? Significa que ele é produzido e só tem sentido com base em outro texto já existente, um outro texto que já foi escrito, né, anteriormente, tá? Então, não existe um comentário como sendo o primeiro texto. Ele geralmente se refere ou a outro texto ou a outro comentário. Olha só, é isso que está aqui no segundo. Ó. Muitas vezes, ao invés de se referir ao texto principal, o comentário pode ser direcionado a outro comentário. Então, ao invés de eu comentar sobre o post principal, eu acabo fazendo um comentário para o comentário de alguém que já escreveu ali sobre o texto, né? E isso acaba então gerando um diálogo entre os internautas. As pessoas que estão ali comentando acabam podendo iniciar uma conversa, um debate, né? Pode ser concordando opiniões ou discordando de opiniões, mas enfim, essa conversa entre os internautas, os comentários, né? Um diálogo que ocorre ali nesse espaço, tá? Quais são, prof, as características dos comentários? Como que eu consigo olhar para aquele textinho e saber que ele é um comentário? Bom, geralmente eles são curtos e objetivos. Então, um comentário não é comumente um texto comprido. Ele geralmente é uma coisa curta, objetiva. Fala ali o que você quer e pronto, né? Também você pode caracterizá-lo pela sinalização, digamos assim. Então, no espaço para você deixar o seu comentário, geralmente tem uma caixinha e em cima está escrito, deixe o seu comentário. Ou então, qual a sua opinião? Deixe aqui a sua opinião. Alguma coisa desse tipo que abre essa seção dos comentários, né? Também é um texto intencional, predominantemente argumentativo. Então, você está falando ali com a intenção de defender o seu ponto de vista. Qual é a ideia que você está passando? Você quer argumentar sobre isso. Então, você tem uma intenção com a sua opinião, né? E também esse seu ponto de vista, ele pode ser pessoal, geralmente escrito em primeira pessoa, mas se você está representando, né, um grupo ou algo, você pode também escrever na terceira pessoa, tá? E a formalidade pode ser flexível, isso vai depender muito de quem é a pessoa que está escrevendo o comentário. Se é uma pessoa que utiliza a linguagem mais formal, dependente do ambiente, né, de trabalho ou de estudo dessa pessoa, ou do grau de formação, enfim. Ou também, se for uma pessoa que queira escrever com uma linguagem mais informal também, geralmente os comentários são aceitos, porque eles não têm, digamos assim, um filtro, né? Quem quiser pode escrever o que quiser, e se estiver expressando sua opinião, tá valendo, né? E também tem a interação em tempo real, isso é muito legal. Na carta do leitor, a gente tem que mandar para o jornal e aí eles vão analisar o nosso texto, vão publicar, daí vai lançar no dia seguinte e aí a pessoa vai só receber no dia seguinte para ler, para poder responder. E aqui no comentário é em tempo real, você clicou no enviar, já está na rede. Todo mundo já pode ter acesso e já podem te responder no mesmo momento, né? Então essa interação acaba acontecendo aí em tempo real, tá? Essas são as principais características dos comentários. Eles são bem importantes, né? Eles estão presentes sim no nosso dia a dia, não só em redes sociais, mas também se você lê num site jornalístico, por exemplo, né, uma reportagem ou uma entrevista, sempre você vai encontrar ali embaixo, né, esse espaço para você deixar o seu comentário em blogs, em artigos pessoais, enfim, é uma infinidade de textos que são disponibilizados nessas mídias para que a gente tenha acesso e possa também interagir, expressando nossa opinião, argumentando nosso posicionamento e etc. Ok? Tem umas atividades que eu vou deixar para vocês que estão lá na página 27 a 29. É o exercício 13 e 14. E eu gostaria de ler com vocês esse texto, então, que está presente na atividade, para quando vocês forem fazer, vocês não precisem, né, ler sozinhos. A gente vai fazer essa leitura juntos aqui, então, e aí assim que terminar esse vídeo, você já pode continuar finalizando essa atividade, tá bom? Bom, tá lá na página 27,
esse daqui é o texto, foi retirado de um site, como vocês podem ver. Aqui em cima tem um espaço de busca, aqui tem o nome do site, aqui tem várias abas, né? As tagzinhas que tem para você pesquisar no site e tudo mais. E aqui tá falando então sobre o Brasil. O título do texto que está publicado aqui, ó, é 1/3 do lixo na América Latina tem destino inadequado. Perceba que logo após o texto, nós temos o espaço. Escreva um comentário. E aí tem esse quadro aqui e aqui embaixo tem o botão de enviar. Então, é assim que aparece no site, tá? Também está dizendo que aqui não tem, por enquanto, nenhum comentário. Se já tivesse outro comentário, estaria ali a quantidade de comentários, né? E você poderia clicar, então, e ler esses comentários que já foram feitos anteriormente. Nesse caso, não tinha nenhum, então a gente pode ser, então, os primeiros a comentar nessa publicação, tá? Que também tem uma imagem, né, do lixo, que tá falando ali na legenda da imagem, ó, os países latino-americanos reciclam apenas 10% do lixo. A gente já vai ver essa informação aqui presente no nosso texto, então, ok? Então vamos ver, ó, aproximadamente 1/3 do lixo produzido nos países da América Latina e Caribe, de acordo com um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas, que é a ONU, foi descartado em lugares inapropriados em 2017. Isso equivale a 145 mil toneladas de resíduos, o mesmo que o peso de 29 elefantes. Então, o mesmo peso de 29 elefantes é o lixo que foi descartado em lugares inapropriados em 2017. O Brasil é responsável por 25% desse volume. Então, só o nosso país tem a responsabilidade de 25% dessa quantidade aí de lixo descartado em lugares inapropriados. A pesquisa foi divulgada em um evento de sustentabilidade na cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, na semana passada. Semana passada da publicação do texto, tá? Tá lá no site. A região latino-americana reaproveita apenas 10% dos resíduos por meio da reciclagem, segundo o relatório. Os dados apontam que, no Brasil, foram quase 13 milhões de toneladas destinadas a lixões em 2017. De acordo com o documento, o descarte inadequado afeta a saúde das pessoas, uma vez que o lixo a céu aberto pode atrair roedores, baratas e moscas, causadores de doenças na população. Então perceba que as informações principais estão contidas aqui nesse texto. Você sabe qual é a quantidade, né, desse lixo? Então 1/3 do lixo da América Latina tem destino inadequado. Qual é a quantidade desse 1/3? Né? Quando que isso foi divulgado, que foi no evento lá em Buenos Aires? Qual é a região, então, identificando pra gente, né? Qual a nossa responsabilidade? Então, qual a quantia de lixo que o Brasil acabou descartando, né? Dessa maneira inapropriada. E o que isso causa, então, nas pessoas? É como se o último parágrafo estivesse fazendo um apelo, né, pra gente, que isso causa doenças, né, na população, porque essa quantidade de lixo acumulado em lugares inapropriados acaba trazendo bichos, né, baratas, moscas, ratos, enfim, é anti-higiênico, digamos assim, né, para a população e acaba, então, trazendo doenças. E aí aqui tem um espaço, então, para quem ler esse texto lá no site do Joca, que é um jornal, a gente pode ter o espaço para colocar o comentário. E é isso que a gente vai fazer agora aqui na nossa atividade, ó. Ao final da notícia publicada no site Joca, há um espaço destinado para comentários dos leitores. Até a data do acesso, constava a informação de que nenhum comentário havia sido publicado. Que tal fazer um comentário sobre essa notícia? Para isso, siga essas orientações. Então, a nossa atividade de hoje vai ser criar um comentário para aquela notícia ali, tá? Aqui no exercício 13 está dizendo assim, ó, escreva a primeira versão do comentário baseada nos seguintes parâmetros. Então, você tem que seguir esses parâmetros que estão aqui, ó. Letra A, o comentário deve ser relativamente curto e objetivo. Então, não é para fazer uma redação, é para fazer um comentário, beleza? B, não há necessidade de sintetizar a notícia, já que o comentário é publicado no próprio site, logo abaixo do texto. Então, você não precisa retomar informações como se fosse fazer um resumo antes de dar sua opinião. Você já coloca de cara a sua opinião, tá?
porque o próprio texto já está ali no mesmo site. Você vai colocar apenas no comentário abaixo. Letra C. As frases do comentário devem manifestar o seu ponto de vista sobre o texto e apresentar os argumentos para defendê-lo. Então, você vai colocar o seu ponto de vista e dizer por que você acredita nisso, seus argumentos, você vai defender a sua opinião, tá? Letra D. O comentário aceita a variedade informal da língua. Então, olha só, não precisa escrever palavras chiques, 100% correto, né? Totalmente formal. Não, ele está aceitando a variedade informal. Então, é claro que você não precisa escrever tudo errado, vai escrever uma letra grande, uma grande, uma pequena, daquele jeito bem diferente. Mas você pode utilizar a variedade informal, que é algumas gírias ou abreviação de palavras, enfim, isso daí tá liberado. E letra E, o texto não deve apresentar afirmações preconceituosas ou discriminatórias. Gente, isso é muito importante. Quando você vai publicar algo na internet, de maneira alguma, você deve expressar palavras ou frases que sejam racistas, preconceituosas, discriminatórias, porque você está deixando ali uma prova contra você mesmo. Se você escreve algo criticando alguém ou pela raça, ou pelo contexto social, ou enfim, por qualquer que seja, ou seja, desrespeitando as diferenças que existem entre as pessoas, você pode sim ser prejudicado. Existem leis que regem, né, essa questão do respeito mesmo nas redes sociais, e que é muito importante você poder se posicionar de maneira respeitosa diante de outras pessoas, mesmo sendo na internet, tá? E também a letra F aqui, ó, o gênero digital comentário normalmente não é assinado pelo leitor. Como na maioria das vezes o usuário precisa estar logado no site ou na rede social para comentar, a sua identificação aparece automaticamente ao publicar o comentário, dispensando assim a assinatura. Então, o texto comentário não precisa de assinatura, porque você já está com o seu login lá no site que você está vendo. Ou se você não tiver, provavelmente na hora que você clicar lá no enviar, ele vai pedir para você fazer o login. E isso que vai ser então a sua identificação no site. O seu nome aparece primeiro e logo embaixo já aparece o seu comentário, tá? Então vocês vão criar aqui nessas linhas um comentário. E como se você estivesse respondendo mesmo lá no site. Se você precisar voltar no texto, volte, leia com calma, perceba todas as informações que estão presentes ali e pense, o que é que você acha de tudo isso? Isso é a sua opinião, tá? É o que você pensa sobre isso, qual é o seu posicionamento em relação àquele assunto ali, ok? Essa é a atividade que eu deixo para vocês hoje. Para concluir, a gente tem que lembrar, né? Isso daqui também estava presente lá na nossa aula da carta do leitor, que nós como indivíduos, nós temos diferentes opiniões, posicionamentos e que a gente deve também, além de respeitar o posicionamento dos outros, perceber que Jesus já deixou um modelo pra gente. Então, algumas opiniões nossas devem se espelhar nos ensinamentos de Jesus, né? Aquilo que ele já disse que seria o melhor pra gente viver aqui nessa terra, tá bom? Então, conto com vocês para realizar as atividades. A gente está fazendo a correção desses exercícios nas nossas lives, tá? Fiquem atentos ao PDA, a gente posta lá quando que vai ter live de língua portuguesa para vocês poderem participar. As tarefas de produção de texto são corrigidas juntamente com as de português, ok? Então, eu espero vocês nas lives, na nossa próxima videoaula. Muitas saudades e espero que nos vejamos em breve, tá bom? Tchau, tchau!